galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 22ª rodada, chegou ao seu final neste domingo, Dia dos Pais, que eu espero que todos os pais verdadeiros, né, de todos os tipos, tenham tido um grande domingo. A gente sabe que, infelizmente, né, tivemos uma tragédia, né, na aviação, onde mais de 60 pessoas, 101 pessoas, acabaram perdendo suas vidas, entre homens, mulheres e crianças. Então, eu sei que essas famílias estão destroçadas. A gente pede a Deus que conforte, né, e dê forças, muito difícil, mas que dê forças a essas famílias nesse momento. É bem complicado, bem complicado. Bom, então a rodada encerrou, tivemos 5 jogos no sábado, 5 jogos no domingo. A liderança não mudou, apesar do líder ter perdido, a liderança não mudou, mas tivemos algumas danças da cadeira, alguns resultados expressivos. Eu, infelizmente, meus amigos, eu não vou poder falar muito de polêmica de arbitragem, obviamente que teve, mas uma eu vi, né, porque eu vi o jogo, que foi Fluminense e Vasco da Gama, foi uma polêmica, eu até tenho uma situação aqui a falar, né, sobre isso, que a torcida do Fluminense está reclamando demais, e aí a gente vai opinar sobre isso, apesar de eu já ter feito isso no vídeo falando Fluminense e Vasco, mas eu só vou acrescentar mais um ponto, porque aqui é um resumo, não é uma análise do jogo em si. Beleza? Então, vamos lá para o nosso resumo da 22ª rodada, e já dá uma passada para a próxima rodada, né? Lembrando que no meio de semana temos Sul-Americana e Libertadores. Então, a próxima rodada, a rodada de número 23, a tendência é que tenhamos times poupando, né? Tivemos alguns times poupando, outros não, né? Aí tem esse ano essa situação, tem que se dar mérito ao Campeonato Brasileiro, tem que se dar mérito ao Campeonato Brasileiro. Bom, sempre tem que se dar mérito ao Campeonato Brasileiro. Porra, mas você está no meio de um mata-mata de Sul-Americana, Libertadores ou Copa do Brasil, você vai cagar para esses campeonatos? Também não dá, né? Então, é complicado. E tem outro detalhe. O nosso calendário, não tem outra palavra para se usar. É uma merda, não tem outra palavra. O calendário é uma merda, mas não tem, parece que não tem vontade, nem a CBF e nem os clubes de mudar. Eu vejo os presidentes falando, eu já dei ideia para mudar, mas efetivamente não acontece porra nenhuma. Não acontece absolutamente nada. Então, eu acho que falta, sim, vontade de realmente querer mudar. E aí, não existe time no Brasil, não tem nenhum time no Brasil que tenha elenco para suportar 3 competições ao mesmo tempo. Não tem time nenhum. Não tem. Não existe time nenhum aqui no Brasil que tenha elenco para suportar 3 competições. Magalhães, mas o Flamengo... Bom, o Flamengo, só para você ter ideia, o Cebolinha parece que não joga mais esse ano. O Vinha, lateral esquerdo, também corre o risco de não jogar mais esse ano. O lateral direito, Varela, está machucado, ou seja, não existe. Você tem muitos, lógico, tem agora a janela ainda no meio do ano que não fechou, que pode contratar, mas mesmo assim, irmão, não existe time no Brasil que suporte 3 competições e você jogue em alto nível as 3 competições sem poupar. Não dá. Não existe isso. Não. Você tem que poupar. Você é obrigado a poupar. Se não for por bem, vai ser por mal. Então é melhor você poupar por bem do que poupar por mal. E como é poupar por mal? Jogador machucado. Tá? Então vamos lá para o nosso resumo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix,
que é o número do nosso WhatsApp. Você pode dar através do Superchat quando estiver fazendo live. E você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com esse frango que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Vamos aqui falar sobre os jogos, sobre resultados. E aí a gente vai falar sobre resultados. Vou dizer o meu destaque do resultado e minha decepção do resultado. Vamos lá. Tivemos Fortaleza ganhando o Criciúma em casa de 1-0. Fortaleza está fazendo uma campanha espetacular. Nesse momento é o segundo colocado com um jogo a menos que o líder. Ou seja, se o Fortaleza ganhar esse jogo a menos, Fortaleza se torna líder do campeonato. Então, o campeonato do Fortaleza é espetacular. Fortaleza briga pelo título nesse momento. E como eu digo, futebol é momento. E no momento, o Fortaleza briga pelo título. E o Criciúma, na parte de baixo da tabela, brigando contra o rebaixamento. Bom, Fortaleza e Criciúma 1-0 Fortaleza. Placar, na minha opinião, normal, vitória do time que está brigando em cima com o time que está brigando embaixo. Goiás 1, Grêmio 3. O Grêmio está conseguindo se recuperar de todos os problemas da tragédia, falta de campo. Consegue uma grande vitória fora de casa perante o Cuiabá. Vitória importante, né? O Fortaleza tem Sul-Americano no meio de semana. Cuiabá e Grêmio tem Sul-Americano no meio de semana. Então a vitória para o Grêmio muito interessante, porque o Grêmio está na parte de baixo da tabela, junto com o Cuiabá. Os dois brigando contra o rebaixamento. Então confronto direto. Então um grande resultado para o Grêmio. Na minha opinião, um placar dentro também de uma normalidade, nada anormal. Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0, clássico mineiro, né? O Cruzeiro mais na parte de cima da tabela do que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está ali no meio da tabela. Lembrando que a maioria dos times não tem os 22 jogos. Então isso faz uma certa diferença. Cruzeiro e Atlético Mineiro 0-0. Clássico, cara. Pode estar um com um momento melhor do que o outro, mas empate. Poderia ter sido um empatezinho com gol? Poderia. Mas vejo empate entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, também um resultado normal. Corinthians 1, Bragantino 1. Para o Corinthians muito ruim, o Bragantino está mais na parte de cima da tabela, o Corinthians na zona de abaixamento. A situação do Corinthians, cada dia que passa, se complica mais. A situação do Corinthians tem que abrir o olho. Corinthians... já estamos no segundo turno, 22ª rodada. A situação do Corinthians é dramática. E a do Bragantino é ali de jogo, né? Para tentar, quem sabe, uma Libertadores. Os dois times vão disputar aí jogos no meio de semana. O Corinthians, irmão, Corinthians tem que poupar na Sul-Americana. Sul-Americana, Libertadores, sei lá, né? Tem que poupar, porque tem que botar a cavalaria no Brasileirão. Empate de 1-1. Diante do que a gente vê o Corinthians, mesmo jogando em casa, eu acho um placar normal o Bragantino não ter perdido para o Corinthians. Vasco da Gama 2, Fluminense 0. Viu o jogo. Vitória justa. E aí, de arbitragem é a que eu vou falar, né? A de arbitragem é a que eu vou falar. Porque nos outros jogos, eu não posso falar, porque alguns outros jogos eu não assisti. Os jogos que eu assisti, eu não vi muita polêmica. No jogo Bahia e Vitória não teve polêmica, muita polêmica. Nada demais, Internacional e Atlético Paranaense também não. Então nesse teve a polêmica do gol do Verratti, né? Que bate na mão do Léo, bate na mão do Verratti. Bom, primeiro, não achei a mão do Léo, do zagueiro do Vasco, que o Léo ajeitou pro Verratti. Não. Achei sim, como a própria arbitragem falou, uma mão involuntária. Eu não acho que qualquer mão dentro da área tem que se parar. Tá? Tem momentos que tu não tem como tirar o braço. Eu acho que foi esse caso do Léo. Tá? A bola bate ali involuntariamente. Na do Verratti, tem muita gente dizendo que realmente bateu na mão, outros dizem que não bateu na mão. Mas vamos lá, galera torcedora do Fluminense.
O Daronco, na rodada passada, deixa eu lembrar vocês, na rodada passada não, no último jogo do Daronco, o Daronco apitou Palmeiras e Flamengo no Allianz, pela Copa do Brasil. O Flamengo teve 2 pênaltis a seu favor, que não foram dados. Eu contesto um pouco se foi calçado, se não foi. Agora o outro, o zagueiro Murilo do Palmeiras, deu uma manchete na bola. Ele esticou o braço bateu na mão dele. Só para lembrar do Fluminense, ele não deu o pênalti. O VAR não deu o pênalti. E olha que ali não tinha dúvida. A bola bateu na mão do Murilo. Não tem como não dizer que não bateu. Ele não deu pênalti. Se ele não deu o pênalti pro Flamengo contra o Palmeiras, que a bola bateu na mão, no braço, na verdade, do Murilo, que estava esticado, esse do Verratti, irmão, ele não ia dar a mão. Ele não ia dar a mão. Então, torcedor do Fluminense, você está reclamando? Sim. Pode ter razão, pode não ter razão. Mas, irmão, se ele não deu o pênalti pro Flamengo, que o braço do Murilo estava esticado, esse aí ele não ia dar. Esse aí ele não ia dar. Isso é o que eu queria acrescentar. Mas a vitória do Vasco, na minha opinião, foi justa. O Vasco foi melhor do que o Fluminense. Tá? E se distancia um pouco o Vasco da zona de rebaixamento. Juventude 3, Botafogo 2. O Botafogo foi com o time basicamente em reserva. Né? O Juventude fez uma boa partida, meteu 3-0. Depois recuou demais. E merecia o Botafogo ter empatado. Tá? Porque o Botafogo fez um grande segundo tempo. Colocou a cavalaria, mas acabou não conseguindo empatar. Mas foi uma vitória, sim, do Juventude, que tem um time muito arrumado, muito enjoado. O Juventude, essa é a verdade, conseguiu uma grande vitória. Talvez seja o destaque da rodada. Tivemos o Bahia ganhando do Vitória de 2-0, fez um gol no primeiro, um gol no segundo tempo. O Everton Ribeiro saiu machucado, mas fez o gol. Um jogo bem disputado, onde o triunfo do Bahia, para mim, foi justo, mas acho que o placar poderia ter sido 2-1. Tá? Mas um bom jogo. Um jogo bem disputado, com tempos distintos. Um do Bahia, o outro do Vitória. Só que o Vitória não conseguiu o gol, meteu bola na trave. Faltou um pouco de sorte ao Vitória também, para pelo menos não ter empatado esse jogo. Mas não pode se dizer que o triunfo não foi justo. São Paulo 1, Atlético Goianiense 0, outro placar justo, né? Um time que está na parte de cima da tabela contra o outro, que é o último colocado. Também aí um placar justo, não tem muito o que se falar. Poderia até ter sido um placar maior, mas o São Paulo também tem jogo no meio de semana, então talvez tenha poupado alguns jogadores também. Tivemos Flamengo 1, Palmeiras 1. Aí falaram lá que a arbitragem roubou o Palmeiras, que não foi impedido. Foi impedido sim. O jogador do Palmeiras estava impedido sim, né? No primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Palmeiras empata, o gol foi legal, tá? Teve lá um lance do Pulgar, que muitos falam, o Pulgar foi imprudente, poderia ter sido expulso, para coisa e tal. Eu, na minha visão, em 12 jogos tivemos 3 Palmeiras e Flamengo. Uma vitória do Flamengo, uma vitória do Palmeiras, um empate. Cara, esse empate poderia acontecer no Maracanã, como aconteceu, como poderia ser no Allianz. Os dois times estão na Libertadores, vão jogar para a Libertadores. O Flamengo joga em casa contra o Bolívar, o Palmeiras pega o Botafogo. Lógico, os dois jogaram para vencer. Mas, cara, são dois times que disputam aí cabeça a cabeça os títulos todos os anos. Sinceramente, apesar de ter muita reclamação, muita chiadeira, muita gente reclamando do Tite, lógico, o Flamengo está tomando muito gol de bola parada, o Flamengo tem uma deficiência crônica de bola parada, mas, cara, eu não vejo empate Flamengo e Palmeiras igual eu vi em alguns títulos. Vergonha. Bom, eu não vejo como vergonha o Flamengo ter empatado em casa com o Palmeiras. Lógico, se você tomar um gol no finalzinho e de bola parada, que é o calcanhar de Aquiles do Flamengo, é para deixar a torcida puta mesmo. Concordo.
mas não acho que um resultado de empate contra o Palmeiras seja vergonhoso ou decepcionante. Pode ser decepcionante, sim, porque foi no final, né? Vi pedaços do jogo, o jogo foi muito melhor do que foi no primeiro turno. No primeiro turno o jogo foi uma merda, foi horrível. Esse não, foi um jogo que ali você conseguiu ter um futebol, ter uma dinâmica. E fechando, Internacional 2, Atlético Paranaense 2, Atlético Paranaense tomou um gol nos acréscimos, de novo Atlético Paranaense tomando empate nos acréscimos, jogo ali de começo bom do Internacional, depois o Atlético Paranaense deu uma melhorada, conseguiu o gol, conseguiu virar, ou seja, momentos distintos. No segundo tempo, o Atlético Paranaense recuou demais, tirou o Fernandinho, o time caiu demais, e aí o Atlético Paranaense chamou muito o Internacional foi na força, na vontade, na empurrância e conseguiu empate. Também achei o resultado normal. Então, cara, para mim, o destaque da rodada foi a vitória do Juventude em cima do Botafogo por 3-2. Então, a vitória do Juventude em cima do Botafogo por 3-2, para mim, foi o destaque. E a decepção? Decepção, cara. Decepção. Deixa eu ver. Decepção. Cara, não vou colocar decepção Botafogo, porque o Botafogo foi com o time reserva. Vitória também não. Fluminense também não. Cara, vou colocar uma decepção aqui. O Corinthians. O Corinthians tem empatado em casa com o Bragantino. Para mim, o Corinthians é decepção. Então, Juventude é o destaque e a decepção é o Coringão no resultado. E aí vamos lá para a tabela aqui do Campeonato Brasileiro. Como é que terminou a 22ª rodada? O Botafogo é o primeiro colocado com 43 pontos em 22 jogos, o Fortaleza é o segundo com 42 em 21 jogos, o terceiro é o Flamengo com 41 em 21 jogos, o Palmeiras é o quarto com 38 em 22 jogos, o quinto é o São Paulo com 38 em 22 jogos, o sexto, fechando o G6, é o Cruzeiro com 36 pontos em 21 jogos. Na sétima colocação temos o Bahia com 35 pontos em 22 jogos, o Atlético Paranaense é o oitavo com 29 pontos em 20 jogos, o nono Atlético Mineiro 29 pontos em 20 jogos, o Vasco da Gama é o décimo com 27 pontos em 21 jogos, o Bragantino é o 11º com 27 pontos em 20 jogos, o Juventude é o 12º com 25 pontos em 20 jogos, o Grêmio é o 13º com 24 pontos em 20 jogos, o 14º é o Criciúma com 24 pontos em 20 jogos, o 15º é o Internacional com 22 pontos em 17 jogos, 5 a menos, o 16º, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é o Vitória com 21 pontos em 22 jogos, e na zona de rebaixamento o Corinthians com 17 pontos, o Corinthians na 17ª colocação com 21 pontos, 22 jogos, o Fluminense é o 18º com 20 pontos em 21 jogos, o Cuiabá é o 19º com 17 pontos em 20 jogos, e o Atlético Goianiense é o último, o Lanterna, com 12 pontos em 22 jogos. O destaque para mim da rodada, eu vou pegar sempre quem está fazendo as melhores campanhas. Bom, nesse momento, nos últimos 5 jogos, quem está fazendo a melhor campanha é Grêmio e Fortaleza. O Grêmio dos 15 pontos disputados, fez 13 pontos. 13 pontos. E o Fortaleza, 15 pontos disputados, também fez 13 pontos. Então, na classificação, os dois times que estão em melhores momentos, que fizeram mais pontos em 5 jogos, são Fortaleza e Grêmio. Mas aí você falar que o Grêmio é destaque, o Grêmio está na 13ª colocação, brigando contra o rebaixamento nesse momento, com 2 jogos a menos. Mas eu posso colocar o Grêmio como o destaque das últimas 5 rodadas. Não perdeu e só empatou uma. Ganhou 4 e empatou uma. Igual o Fortaleza, que é o segundo colocado. Então eu vou colocar o Grêmio assim como destaque dessas 5 últimas rodadas
E o destaque, obviamente, a gente pega de novo o Fortaleza, que é o segundo colocado no campeonato, com 42 pontos e com um jogo a menos do que o líder Botafogo. E na próxima rodada, rodada de número 23, a rodada que vai ficar no meio dos jogos da Sul-Americana e Libertadores, teremos jogos sábado, domingo e segunda. Teremos Atlético Mineiro e Cuiabá, Grêmio e Bahia, Bragantino e Fortaleza, Fluminense e Corinthians, Atlético Goianiense Internacional, Criciúma e Vasco, Palmeiras e São Paulo, Clássico Paulista, Atlético Paranaense e Juventude, Botafogo e Flamengo, clássico, carioca, os dois na Libertadores, né? Igual Palmeiras e São Paulo, os dois na Libertadores, e na segunda-feira fechando Vitória e Cruzeiro. Então, na próxima rodada, teremos dois clássicos. Um na ponta da tabela, Botafogo e Flamengo, que pode dar liderança ao Fortaleza. Porque o Fortaleza vai jogar contra o Bragantino. Vai que o Fortaleza ganha e dá um empate Botafogo e Flamengo. Bom, acaba o Fortaleza assumindo a liderança. Então o Fortaleza tem uma grande chance de, na próxima rodada, assumir a liderança. Bom, dois clássicos, Palmeiras e São Paulo e Botafogo e Flamengo. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!